Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert. A disciplina é História da Igreja 1 e nós vamos estudar hoje a aula de número 57, a Igreja Perseguida. Então vamos lá. O versículo inicial está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só, essas perseguições o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, não é? No Sermão do Monte, quando mentirem a teu respeito, falarem mal de você, exultai, se alegre, grande é o seu galardão. Ele também fala dessas perseguições quando ele conta a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, né? As perseguições por causa da palavra, as perseguições por causa do novo estilo de vida, de santidade, de fidelidade, de busca na presença do Senhor, não é? E isso acontece porque quando a pessoa que está em Cristo, ela crê no Senhor, crê com o coração, confessa com os lábios, demonstra publicamente essa fé, sendo batizada nas águas, diz lá, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então começa um tempo novo, deixa de ir nas baladas, não é? Deixa de gostar de bebida, de droga, da vida errada, deixa de gostar de mentir e começa a gostar do Senhor e da palavra dEle, da presença dEle. E Deus, amados, sempre vai nos ensinar, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, Ele sempre vai nos ensinar e nos instruir a fazer o que é certo, justo, correto, honesto, sempre nesse sentido, não é? E por conta desse novo estilo de vida é que há as perseguições. Então todos aqueles que querem viver como Jesus viveu, do mesmo jeito que Jesus enfrentou perseguições, vai também enfrentar. Então, muito bem, nós vamos estudar na aula de hoje a respeito da igreja perseguida, que vai do período do ano 100, com a morte do apóstolo João, até o ano 313 da atual era, né, depois de Cristo, do ano 100 ao ano 300. Então, muito bem, nesse período aí de pouco mais de 200 anos, há diversos períodos de extrema perseguição. Vez por outra, tem um intervalo de paz, de tranquilidade, mas essas perseguições vão aumentando. E nesse tempo aqui bíblico, né, hoje tem muita gente que acha perseguição, por exemplo, numa rede social, né, quando falam mal. Só que nesse tempo aqui a perseguição era prender, a perseguição era torturar, a perseguição era matar, era jogar aos leões, era crucificar, era uma perseguição sanguinária. Né? Nesse tempo aqui, Satanás quer matar o povo de Deus, quer destruir a igreja, quer acabar com a igreja. Só que, como o próprio Senhor Jesus disse, Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus vivo. Então, quanto mais matavam, jogavam os gladiadores, não é? E o povo não negava a fé e perseverava e continuava firme na presença do Senhor, a perseguição aumentava. E essa perseguição vinha, nesse contexto aqui, por alguns motivos. Então vamos ver algumas razões pelas quais vinha a perseguição. Então, um dos primeiros motivos é o caráter inclusivo do paganismo e o caráter exclusivo do cristianismo. O que é caráter inclusivo do paganismo? O paganismo é uma crença em diversos deuses. Roma tinha o seu panteão, em que acreditava em vários deuses, e para os romanos, assim como para os gregos, os persas e vários outros povos, não havia problema crer em mais de um deus. Inclusive no panteão romano, panteão era um local onde ficavam as imagens de cada deus que eles acreditavam. Então para eles não tinha problema acreditar em novos deuses, aí colocava lá a imagem daquele novo deus. Só que o cristianismo, os seguidores de Jesus, só acreditavam em Jesus. Eles sabiam, só existe um Deus, não é? Não existe dois deuses, não existe três deuses, só existe um Deus, o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Então, aquele caráter exclusivista do cristianismo, na crença de um só Deus, não é, gerava uma perseguição. Por quê? Satanás trabalha para que as pessoas acreditem em imagens de escultura. Diz o Salmo 115 que a imagem tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, mãos, mas não apalpa, ouvidos, mas não ouve.
Então a imagem está lá, seja ela de gesso, de barro, de ouro, de prata, do que for, não tem vida. E por trás dela a Bíblia ainda deixa claro que quem age é Satanás. Então, os cristãos acreditavam, não é, que havia um só Deus, e isso gerava, não é, uma perseguição, porque os outros acreditavam em vários deuses. Segundo motivo também era a adoração aos ídolos entrelaçada com a vida social. Como assim? Todo mundo nesse tempo tinha imagem de escultura dentro de casa, era comum, não é? As vendas de imagem em tudo que é lugar. Se você ler, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 19, na cidade de Éfeso, havia inclusive um sindicato dos fabricantes de imagens de escultura. Vendia muita coisa e aquilo gerava receita, gerava lucro, gerava dinheiro. E aquilo era entrelaçado na vida do povo, porque as pessoas compravam, porque acreditavam, levavam para casa as imagens dos seus deuses. Só que os cristãos não faziam isso, ninguém comprava imagem de escultura, ninguém fomentava aquilo, ninguém dava crédito àquilo ali, não é? Um outro aspecto também, havia adoração ao imperador. O imperador, os imperadores romanos, né, houve vários deles que se declaravam filhos Dei. Filhos Dei significa filho de Deus, ou seja, os imperadores se autoproclamavam deuses, construíam imagens, não é, de escultura com a sua figura para que o povo adorasse, como por exemplo lá no livro de Daniel, no capítulo de número 3, o rei Nabucodonosor manda construir uma imagem de ouro com a figura dele, não é? 15 metros de altura por 3 de largura. Pensa numa imagem gigantesca. E ele dá ordem que quando a trombeta tocasse, não é? Quando os instrumentos musicais tocassem, todo mundo tinha que dobrar o joelho, todo mundo tinha que se prostrar e reverenciar aquela imagem. Nos imperadores romanos não era diferente, só que os cristãos não faziam isso, porque compreende o mandamento do Senhor, que nós devemos somente nos prostrar e reverenciar e adorar o Senhor, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Então, enquanto o povo, eles dobravam os joelhos diante das imagens do imperador, os cristãos assim não faziam e eram considerados, né, por alguns como desleais, como os conspiradores que eram contra o Estado romano, o governo romano. Continuando aqui ainda, um outro motivo para a perseguição era que o judaísmo já era reconhecido como religião, só que o cristianismo ainda não. No começo, os primeiros cristãos eram judeus, só que depois, à medida que a igreja vai crescendo, vai se formando com gente de todas as nações. Se você pegar pelo menos, por exemplo, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, eram judeus, mas de várias outras nações que quando voltaram para suas nações, para suas casas, é óbvio que falaram de Jesus, que falaram do batismo do Espírito Santo. Está escrito em Atos 4, né? Toda a igreja anunciava com ousadia a palavra do Senhor. Então todos anunciavam, a igreja vai crescendo, vai sendo difundida, propagada mundo afora, não é? Então o judaísmo já era reconhecido como religião, o cristianismo ainda não, e isso gerava também perseguição. Continuando, um outro motivo é que por conta da perseguição os cristãos faziam reuniões secretas à noite, não é, de madrugada, e por conta disso eram vistos pelos demais como conspiradores, como anarquistas, como quem queria tomar o governo, não é? Como quem era imoral, como quem queria fazer coisas erradas, e não era a realidade, né? A realidade se reuniam à noite para fugir justamente da perseguição, para ter paz, para louvar e adorar ao Senhor. Continuando aqui, uma outra coisa que gerava perseguição era o fato da igualdade na igreja. Como assim igualdade? A palavra deixa claro que todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, na igreja, quem capacita é o Espírito Santo, quem escolhe, por exemplo, para o ministério é o Espírito Santo, amados. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Todos nós, todos os cristãos, são chamados para serem santos, como está lá 1 Coríntios 1, do 1 ao 3. Todos nós somos chamados para ser santos, ou seja, para andar em santidade, em fidelidade, na presença do Senhor. Mas, além disso, o Espírito Santo dá a alguns a vocação
ministerial. Nós vamos tratar disso na matéria de pneumatologia. Só fazendo aqui um adendo para você entender aqui o contexto. Então, é o Espírito Santo que vocaciona um para ser pastor, outro para ser profeta, outro para ser apóstolo e assim, evangelista e assim por diante. No tempo da igreja e até hoje, né, qualquer um vocacionado pelo Espírito Santo pode ser, por exemplo, um pastor, o bispo, o dirigente da igreja. Porque isso não acontecia no governo romano, era elitizado. Era somente, não é, políticos, autoridades, gente de cultura, de influência, mas, biblicamente falando, Deus usava quem queria. Por exemplo, se você pegar os 12 apóstolos, eles eram galileus. Galileu, no tempo bíblico, era alguém sem ensino, sem instrução, sem conhecimento, não é? Mas, por exemplo, o Espírito Santo enche o Pedro, a primeira pregação, quase 3.000 almas se convertem. Olha só que coisa tremenda, maravilhosa. E Paulo e Pedro não tinha aquele estudo todo. Se você ler a carta de Pedro, não é? Ele termina dizendo que quem redigiu foi o Silvano. Em que sentido? Ele ditou e o Silvano redigiu, porque humanamente falando ele tinha pouca cultura, pouca instrução, mas não é por conta disso que ele não foi usado nas mãos do Senhor. É claro que Deus usou para pregar, para anunciar, para realizar milagres, maravilhas. Então, todos são chamados, mas nem todos serão vocacionados. Quem é que vocaciona? O Espírito Santo. Não é? E na igreja, qualquer um que o Espírito Santo escolhesse poderia ser vocacionado, diferentemente do governo do sistema romano. Continuando aqui, havia também a questão dos interesses econômicos. Em que sentido? Tinha a venda de imagens de escultura, tinha a venda de diversos artefatos, por exemplo, como eu citei há pouco, a igreja de Éfeso, né, a cidade de Éfeso, em Atos 19, além de venderem a imagem da deusa Diana, vendiam também a imagem do templo, não é? Vendiam a imagem, uma réplica, não é, do templo. Contam os historiadores que era um templo muito suntuoso, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eram colunas de mármore, todos muito bem trabalhados, aquele modelo grego clássico antigo. No fundo do templo, a imagem lá da deusa Diana, não é, as colunas em mármore, o chão, tudo, não é, de encher os olhos. Então vendiam réplicas do templo, vendiam réplicas da imagem da Diana. E em Roma não era diferente, só que os cristãos não compravam. E isso não fomentava a economia local, não é? Não fomentava. E à medida que a igreja ia crescendo, aqueles que acreditavam nas imagens de escultura iam deixando de acreditar, começavam a acreditar em Jesus, começavam a conhecer a verdade do Evangelho, não é? Começavam, e a palavra é poderosa para libertar, meu irmão. Eu vou lhe contar aqui um testemunho rápido da minha esposa. O segundo nome da minha esposa é Aparecida, porque a mãe dela era muito católica e na época ela tinha tido alguns abortos espontâneos, não conseguia gerar criança, engravidar, mas dali a pouco perdia. E aí, muito bem, ela disse para Aparecida que se nascesse a criança e fosse menina, iria colocar o nome na menina de Aparecida. Muito bem, então nasce minha esposa. E na casa lá da minha esposa, na época, criança e tal, muito católico, tinham várias imagens de escultura, dentre elas a da Aparecida. Muito bem, a minha esposa cresceu ouvindo da própria mãe que a Aparecida era a mãe dela também. Muito bem, ela foi crescendo, quando está lá na adolescência, lá para os seus 14, 15 anos de idade, ela ia no catecismo, ela aprendia lá tudo que ensinava na igreja romana, só que ela gostava muito de ouvir a palavra. E o padre, não é, até hoje tem uma folhinha com a liturgia que é entregue, segue aquilo e não prega nem ensina a palavra. Não é? Você sabe também que tem hoje o movimento católico carismático, que já é bem diferente. Não é? O movimento católico carismático meio que imita a igreja evangélica, no sentido de culto, de louvores, não é? Algo muito bem diferente daquele culto em latim, em termos em latim, aquele negócio mais morto, que era o que a minha esposa vivia na época. Mas muito bem, ela foi e aí um belo dia, na casa dela, ela está limpando as coisas e aí vai limpar a estante, tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91. E ela foi tirar o pó, que estava carregado de poeira. Quando ela vai tirar o pó, as folhas acabam, ela passou o pano, as folhas passaram e aí ela folheou e chegou no Salmo 115.
Quando ela começou a ler o Salmo 115, falando de imagem de escultura, que tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, à medida que ela ia lendo o texto, no canto da sala tinha lá um altar com Aparecido, Pedro, Paulo, Tomé, a turma toda lá. Ela ia lendo o texto e olhando. Ela falou, opa, peraí, está falando aqui dessa imagem de escultura. Ela pegou a Bíblia, saiu correndo e foi até a igreja que era próximo, né? Era cerca da esquina, né? Atravessava a rua, na rua seguinte. Ela correu lá e foi no padre, mostrou a Bíblia e disse, padre, por que o senhor nunca ensinou isso? Aí o padre fechou a Bíblia e disse, menina, você não sabe de nada. Guarde essa Bíblia, depois vem aqui domingo que eu te explico. Não é? Você não precisa ficar lendo a Bíblia, não. E aquilo chamou a atenção dela. Quando ela voltou para casa, ela mostrou aquele texto que ela leu do Salmo 115 para a mãe dela. E aí a mãe dela, né, os olhos encheu de lágrimas, falou para ela, pega um saco preto. E aí a minha esposa pegou, na época adolescente, pegou um saco de lixo preto, e aí a minha sogra começou a jogar as imagens de escultura dentro do saco preto. E foram e levaram um terreno baldio, né? E aí a minha esposa conta que na hora que viu a mãe colocando as imagens dentro do saco, ela ainda disse com a minha sogra assim, mãe, o santo vai te castigar. Aí a minha sogra disse, vai castigar nada, você não acabou de ler que não tem poder nenhum, não tem poder para nada, não vamos jogar isso fora. E aí foi lá, jogaram lá no terreno baldio. Conta a minha sogra que depois disso, ela não sabe como, mas no dia seguinte as imagens apareceram no portão dela. Ela disse que não sabe como aquilo. Ela falou, quando viu aquilo, ela foi lá, pegou as imagens de novo, pegou um martelo, foi no terreno baldio e quebrou tudo. Tinha imagem que era de gesso, tinha imagem que era de barro, tinha imagem que era de ferro. Ela disse que quebrou tudo, tudo. E aí não voltou mais, não apareceu mais. Ela não sabe, provavelmente, se foi alguém que deixou, alguma coisa que aconteceu, ela não sabe. E aí ela foi com a minha esposa, né, foram para a igreja evangélica, se converteram, inclusive a Igreja da Paz e Vida, se converteram para a glória de Deus e hoje toda a família acredita em um único Deus, né? Eu mesmo, na época que não conhecia o Senhor ainda acreditava, cresci também no catolicismo, cheguei até ir na cidade de Aparecida. Não é? Você que nos assiste aí, tem gente que assiste aqui de São Paulo, mas tem gente que está assistindo a aula e é de outros estados, até de outros países. Aqui no estado de São Paulo, no interior, no sentido do Rio de Janeiro, tem uma cidade chamada Aparecida do Norte. Nessa cidade tem a maior basílica católica da América Latina, é gigantesca a igreja. E lá vende de tudo que você imaginar, fitinha, imagem, tudo. Eu cheguei até ir lá, não é? Minha mãe me levou na época, eu era criança, mas lembro de ter ido lá. Então, voltando aqui, quando as pessoas iam se convertendo, não comprava mais imagem de escultura, não comprava mais fitinha, não comprava mais nada daquilo, começava a acreditar, como disse o Senhor Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, começava a acreditar na palavra de Deus. É triste ver, meus amados, infelizmente tem hoje em dia gente que ensina as pessoas, não é, a acreditarem em objetos, até gente que se diz evangélica, conhecedora da palavra, não é? É gente que ensina a pessoa a acreditar em chapéu, em travesseiro, em tanta coisa. Tem pastor por aí vendendo até pirâmide. Misericórdia, primeiro que biblicamente Deus reprova a venda dentro da igreja, não é? O Senhor Jesus deixa claro, a casa do meu Pai é casa de oração, casa de oração. Ele faz um chicote, ele expulsa os vendedores, os cambistas e até os compradores. A casa de Deus é casa de oração. O próprio Senhor Jesus diz, não é covil de ladrões. Não é? Depois você procura, você consegue baixar de graça o livro do Joséfo, a história dos Hebreus. No livro do Joséfo, a história dos Hebreus, o historiador Flávio Joséfo, ele foi um historiador judeu do primeiro século. Ele conta que Anás, que era o sumo sacerdote antes de Caifás, tinha 5 filhos que comandavam a venda das coisas dentro do templo e levavam 20% de comissão de tudo que era vendido. Ele era tão corrupto que quando foi tirado do cargo, ele casa uma filha com Caifás, que era o novo sumo sacerdote, para continuar exercendo influência. Tanto é que se você ler João 18, quando Jesus é preso no Getsêmani, ele é levado primeiro para a casa de Anás, porque por trás das cortinas era Anás que comandava, Caifás era o testa de ferro. E essa questão vem até hoje, não é? Mas a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou, não é? Deus, ele deixa claro, a casa dele é casa de oração. Mas voltando aqui,
Então, a igreja vai sendo perseguida. Um período terrível aqui da história da igreja vai ser durante o governo do imperador Nero, dos anos 54 a 68 depois de Cristo. Conta a história que no ano 64, Nero, diabolicamente inspirado, mandou atear fogo em Roma. Roma, nessa época, minha gente, já tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então, uma cidade com 1 milhão de habitantes é grande, não é? Muito bem, ele manda atear fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 queimaram, 10 foram completamente destruídos, morreram milhares e milhares de pessoas. Dizem historiadores que Nero tocava lira, tocava harpa, vendo Roma sendo destruída. E depois daquilo tudo, a história conta que ele atribuiu a culpa do incêndio, que durou 7 dias e 7 noites, aos cristãos. E aí foi uma perseguição terrível, porque os cristãos foram mortos, foram queimados vivos como tochas vivas, foram jogados aos leões. Dizem historiadores que faltou madeira para crucificar tanta gente. Foi uma atrocidade terrível, não é? Mas muito bem, a igreja, mesmo assim, com todas essas perseguições e atrocidades, perseveravam na fé, continuavam crendo, continuavam na presença do Senhor. Vem então um novo imperador chamado Diocleciano. Vai mudando, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da história de Roma, porque senão a gente tira o foco aqui, que é a história da igreja, não é? Mas vão mudando os imperadores, chega até um que era Diocleciano. Esse era extremamente sanguinário, maligno, e é no governo de Diocleciano que inclusive João é exilado na ilha de Patmos. Muito bem, neste período aqui da história do ano 100 ao ano 300, além de lidarem com todas essas perseguições, por essas razões que já falamos, ainda surgem várias heresias e erros teológicos que a igreja tinha que lidar e enfrentar. Então vamos ver alguns dessas heresias, desses erros teológicos. Aqui na apostila, na página 3, tem o primeiro deles, que era o gnosticismo. O gnosticismo, gnosis do grego, significa conhecimento. O gnosticismo alegava que os gnósticos tinham conhecimento que era superior ao conhecimento dos apóstolos. E eles trabalhavam o ensino basicamente na questão dualista, que a matéria é má, a carne é má e o espírito é bom. Então, se a matéria é má e o espírito é bom, Jesus não pode ter vindo em carne. Isso é uma heresia, isso é um absurdo. E tanto Paulo quanto João, 1 João 4, João é claro nesse sentido. Não creia em qualquer espírito, mas prove se o espírito é de Deus ou não, porque tem muitos falsos profetas no mundo. Todo aquele que disser que Jesus não veio em carne, ele é um anticristo, é contrário a Cristo, é contrário ao ensinamento de Jesus. O próprio João declara no Evangelho, que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória e habitou conosco, João 1,14. Então ele declara isso, ele começa a primeira carta falando das coisas que viu, que presenciou. Jesus veio em carne e ressuscitou em carne também. Há quem diga por aí que Jesus só ressuscitou em espírito, mas ele ressuscitou em carne. Inclusive, se você ler o Evangelho de Lucas, por exemplo, não estavam acreditando, ele pede algo para comer, Tomé não acredita, ele diz, se você não acredita, toca aqui, toque. Então Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou em carne. Então o gnosticismo trabalhava isso. E à medida que ia havendo esses falsos ensinos, a igreja, os falsos ensinamentos que eram propagados, divulgados também de maneira escrita, a igreja se viu obrigada a definir os textos que tinham de fato inspiração bíblica ou não. E aí, guiados pelo Espírito Santo, que foi formado o cânon, os livros que compõem o Novo Testamento. Se você já está desde o início do curso, depois você vê bibliologia, que nós falamos da formação da Bíblia, o estudo da Bíblia. E para quem está aqui, pastor, eu não comecei o curso desde o início, nós começamos o início do ano, o curso presencial, eu comecei a gravar as aulas em março e segui o calendário. Então, para você que não está vendo só pela internet, eu vou gravar ainda as primeiras aulas. Se você procurar aqui no canal, não tem as primeiras aulas, porque era presencial, veio a pandemia, comecei a gravar dali em diante, mas depois eu vou gravar as primeiras aulas e na matéria de bibliologia você pode estudar isso. Mas voltando aqui, um outro erro teológico que era uma verdadeira heresia era o maniqueísmo.
Então o líder Mani, ele faz uma mistura de zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? A religião persa, não é? Com as religiões orientais, com religiões que falavam do dualismo de forças entre o bem e o mal, não é? Que é próprio lá das religiões asiáticas orientais, não é? Neoplatonismo. O neoplatonismo acredita que os seres humanos emanavam de uma força maior, de uma força superior, mas não acreditava que era Deus de fato. Não é? Dentre esses seguidores do neoplatonismo, o Platão dizia, não é? E lembrando que o Platão viveu 300 anos antes de Cristo, o Platão dizia que a alma é eterna, ela existia antes e aí ela encarna e passa um período encarnada e depois desencarna. Biblicamente falando, não existia antes, não é? Deus forma o Adão, faz dele alma vivente, e aí, a partir do momento que Deus o cria, ele se torna eterno, mas antes ele não existia. Então, esse ensinamento do Platão não tem base bíblica, não tem fundamento, é um fundamento filosófico que ele ensinava, não é? Então, a partir do momento que Deus nos cria, que nascemos, não é? Deus nos faz eternos e passaremos um tempo nessa terra e depois temos uma eternidade com Deus ou sem Deus. Um dos seguidores aqui do neoplatonismo era Agostinho de Hipona, que mais à frente vai se converter ao verdadeiro cristianismo, ao evangelho. Continuando aqui, tinha uma outra heresia que era o montanismo. O seu líder Montano acreditava que a igreja tinha que ser dirigida pelo Espírito Santo, mas que não podia ter líder nenhum, não podia ter textos bíblicos respaldando, não é? Era aquilo que o Espírito Santo falava para ele e acabou. Isso é heresia, não é? Nós encontramos o próprio Deus deixando a sua palavra registrada para nos guiar, nos orientar, nos instruir. Isso é um perigo, amados. Hoje a gente vê muita heresia, desculpa a clareza da fala, muita besteira, muita bobeira, muita coisa que não tem nada a ver de Bíblia. E como o próprio Senhor diz, né, Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando nós temos conhecimento bíblico, quando nós temos um conhecimento profundo, não é ninguém que vai dizer A mais B que vai nos tirar da presença do Senhor ou querer, como Paulo diz aos Efésios 4, né? Nós temos que chegar à estatura de Cristo, à medida de varões perfeitos, para não andarmos mais em roda com todo vento de doutrina. Não é? Tem gente por aí que é igual menino com vento de doutrina. Um fala A aqui, outro fala B acolá, e vai para cá e vai para lá e não sabe o que é de Deus. Não, nós temos que saber. Como podemos saber? Primeiro, pela palavra. Segundo, pelo Espírito Santo que testifica. A palavra diz que Deus não é Deus de confusão, não é? A palavra diz, seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Então aquilo que é conforme a palavra, o Espírito Santo testifica trazendo paz, vem de Deus. Agora, aquilo que não é conforme a palavra, muito menos o Espírito Santo vai testificar, porque não é de Deus, e o diabo é especialista em distorcer a palavra, distorcer o ensino correto, distorcer a correta aplicação. Tá? Continuando aqui, havia também o monarquismo, que negava a divindade de Cristo, havia também o sabelianismo, que negava a trindade, não é? Falavam que eram manifestações diferentes de Deus. No Antigo Testamento era o Deus Pai, no Novo Testamento era o Deus Filho, e depois que Jesus ascendeu aos céus era o Deus Espírito Santo. E aí surgem os apologistas, surgem os polemistas, não é? Os apologistas são aqueles que defendem a fé, e os polemistas são aqueles que, com argumentos literários, racionais, querem convencer de que os erros, de fato, eram erros, né? Os apologistas escrevem aos cristãos defendendo a fé. Entre os apologistas estão Aristides, Justino Mártir, Taciano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Tertuliano, Minúcio Félix. Dentre os polemistas estão Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano, que já se voltavam mais à questão filosófica, né, os polemistas, e querer defender o evangelho à luz da razão, da lógica. Já os apologistas defendiam a fé à luz da escritura. Né? A palavra diz assim, 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 e o que passa disso, como diz o Senhor Jesus, né, Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, se é assim, o que passa disso é de procedência maligna. Então, temos que viver o que está na palavra, conforme a palavra ensina. Eu não posso querer usar a palavra a meu bel prazer, manipular do jeito que eu acho. Isso quem faz é o diabo, não é? Lá em Mateus capítulo 4, ele quis fazer isso com Jesus, mas o Senhor Jesus
sendo conhecedor da palavra, ele é a palavra viva, ele aplicou a palavra de maneira correta. Note que as 3 respostas do Senhor Jesus são fundamentadas na palavra, não é? Está lá em Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, e depois as respostas, as 2 estão em Deuteronômio 6, não é? Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto, não é? E o Senhor Jesus dá também a outra resposta, as 3 respostas fundamentadas na palavra. Então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que valorizar, aprender, estudar. E se você está fazendo esse curso, é óbvio, se você está assistindo até aqui, você quer aprender mais, parabéns por isso. Tem muita gente que não tem essa sede, esse conhecimento, essa fome da palavra de Deus, tá? Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar aqui a história da igreja. Se você gostou até aqui, deixa aí o teu joinha, o teu like, né? Deixa aí o teu joinha para nos ajudar aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. E se você ainda não ativou o sininho, ative. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem. Estão aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander. Faça o seu depósito, sua transferência e depois me envie um recibo para este número aqui, o comprovante, que eu vou enviar para você, para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.